E aí, pessoal, novamente aqui no Castellani Produções para a gente ter algumas dicas, né, de filmagem. E hoje eu vou falar um pouco sobre um dos 3 pilares da fotografia, né, que no vídeo anterior eu já falei sobre a velocidade de obturação, o shutter speed, né, e agora eu queria falar um pouco do diafragma, né, a abertura do diafragma. Então a gente sabe, né, vocês sabem que é bom, quem não saiba, dá uma estudada nos artigos aí, procura, tem muito vídeo sobre isso, né? Os 3 pilares da fotografia, onde você tem ISO, você tem abertura do diafragma, você tem velocidade de obturação. Porque na verdade você sabe muito bem que um vídeo, né, uma filmagem nada mais é do que fotografia. Então, falando agora em diafragma, abertura do diafragma, já o shutter speed, né, que eu falei no vídeo anterior, velocidade de obturação, é responsável pelo congelamento da imagem, né? Você ter mais ou menos motion blur, né? Então você sabe, quanto mais você aumentar sua velocidade de obturação, você congela mais a imagem, você tem menos de motion blur. Quanto menos velocidade de obturação, você tem o motion blur muito acentuado, né? E o mais natural que a gente aceita, né, que é 1/60, que a gente trabalha geralmente 30 frames por segundo, ou 1/50 se a gente trabalhar em 24 frames por segundo. Mas no caso da abertura de diafragma, ele é responsável, na verdade, pelo que a gente chama de profundidade de campo, né? O que é profundidade de campo? Justamente é o que vai estar nítido na sua imagem, né? Isso daí você que vai decidir, isso daí é a sua linguagem que vai dizer para você, né? Você tá aí à mercê da sua linguagem. Então, o que você quer que esteja em foco vai ser a decisão da sua abertura do diafragma, né? Lembra de uma coisa, quanto mais aberto o diafragma, o que acontece? Menos profundidade de campo você vai ter, né? Então você botei uma tabelinha, você tá vendo? 1.2 é muito aberto, né? 1.4, 1.8, 2.8. Então, quanto maior você tá aumentando o seu diafragma, mais fechado, na verdade, tá sendo, né? Então, quanto maior, mais fechado, né? Quanto menor, mais aberta a abertura. Então, uma abertura de 1.2, um negócio desse tamanho, tá passando luz à beça. Consequentemente, você tem menor profundidade de campo. Quanto mais fechando você vai fazer no seu diafragma, maior profundidade de campo você vai ter. Então isso vai depender da sua linguagem e do que você quer. O efeito bokeh, né, que é muito interessante em fotos, inclusive em filmes, que a gente sempre procura dar esse efeito para dar uma dimensão maior no que a gente está querendo deixar nítido. Aí a questão da linguagem, o que você quer mostrar, o que você acha mais importante numa imagem, numa cena, né? O que a gente faz? A gente brinca com essa questão aí, né, que é o borrado, né, o blur que a gente chama. Ficar uma parte da cena borrada e o que você acha que é mais importante fica nítido. Então isso vai depender muito da sua criatividade e do seu objetivo no fundo, né? Então dá uma olhada nesses exemplos que eu fiz aí, que dá para ficar claro mais ou menos essa questão da relação entre profundidade de campo e abertura do diafragma. Dá uma olhada aí. 2.8, 60, né, porque eu tô filmando em 30 frames. ISO 100, né? Então tô nessa abertura. 3.5 você já tem uma maior profundidade de campo. Então agora você vê que eu aumentei o obturador para 5, né? Tive que compensar com ISO, aumentar, né? Porque estou fechando o obturador e consequentemente você tem menos luz, então abri um pouco, eu aumentei um pouco ISO, mas você vê que já o soldado, o Stormtrooper, já ganhou mais nitidez lá atrás. Já fechei para 8, você vê que também tive que compensar ali no ISO, né? Porque já começou a diminuir luz. E aí você vê que o Stormtrooper já está praticamente mais nítido, né? Agora está em 14, né? Mas você vê que eu tive que compensar bem o ISO, foi para 1600. Mas você vê que a maioria dos personagens estão em foco, né? 22 nessa câmera, e você vê que praticamente está todo mundo em foco, né? Claro que você vê que eu tive que botar um ISO 3200,
ISO 3200, para você estar vendo aí, você vai ver que já está bem granulado, né? Então não é o ideal a gente fazer isso em filmagem, isso é em fotografia, né? Ou dependendo também da sua linguagem, né? Mas o importante é, nesse caso, se eu fosse querer filmar com esse obturador fechado assim, eu deveria, claro, que aumentar, pegar minhas fontes de luz, meus refletores e colocar mais refletor, né? Para não ter que mexer no ISO a tal ponto de granular muito a imagem e destruir a imagem. O efeito bokeh, né, na verdade, que a gente sempre quer procurar, tanto em foto quanto no vídeo, é justamente isso. Então você decide o que você quer deixar em foco, deixar nítido, e consequentemente você vai ter aquele borrado atrás, que é o que a gente chama de efeito bokeh. Então é isso aí, gente. Então, se vocês gostaram, compartilha. Espero que vocês tenham entendido o que eu quis mostrar aí com as imagens e o que eu falei sobre a abertura de diafragma e profundidade de campo, tá? Valeu, gente. A gente se vê na próxima. Beijo.